a nossa primeira lei da termodinâmica agora para um volume de controle, né? Bom, vamos lá então relembrar, né? Toda vez que a gente for aplicar a nossa primeira lei da termodinâmica, né? No capítulo anterior a gente estudou a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. A primeira lei da termodinâmica para um volume de controle é uma maneira da gente aplicar o balanço de energia em um sistema aberto. Quando a gente tem um sistema aberto, além do balanço de energia, nós vamos ter que aplicar também um balanço de massa, né? Então, a conservação de massa nos diz o seguinte, né? Que durante o intervalo de tempo, né, a massa que entra dentro de um espaço, né, de um determinado volume do espaço, né, ela é igual à massa que sai, né? E se tiver uma diferença entre a massa que entra e a massa que sai, nós vamos ter então um acúmulo de massa ou a redução de massa, né, dentro desse volume no espaço, né? Essa conservação de massa ela se dá mesmo quando a gente tem reações químicas, né? Então, se eu tiver 2 kg de hidrogênio entrando e 2 kg de oxigênio, né? Na minha saída eu tenho que ter aí 18 kg de água. E um volume de controle, né, é muito utilizado aí em mecânica dos fluidos, né? Acho que talvez aí seja a fonte desse termo, né? É um volume arbitrário no espaço na qual a gente tem aí a entrada de um determinado substância, né, de um determinado fluido. A parte que envolve esse contorno, esse volume, né, a gente chama então de superfície de controle. Bom, para a gente fazer o nosso balanço de massa, né, nós vamos ter então que a variação de massa no meu volume de controle é a massa que entra menos a massa que sai. Frequentemente, nos problemas que nós vamos resolver a seguir, nós não estamos interessados em a massa que entrou e a massa que saiu, mas na taxa que a massa está entrando, quantos quilos por segundo está entrando e quantos quilos por segundo está saindo. Então, nós vamos aplicar a derivada temporal aqui em todos os termos dessa equação, de tal forma que a variação da massa dentro do meu volume de controle no tempo vai ser, então, a vazão mássica que entra menos a vazão mássica que sai. Nós vamos chamar esse N pontinho de vazão mássica, cuja unidade no sistema internacional é quilogramas por segundo. Só que muitos problemas vão ter mais de uma entrada e mais de uma saída de massa. Nós podemos ter várias tubulações entrando, aí, por exemplo, em um determinado equipamento. Então, nós vamos fazer o somatório de todas essas entradas, o somatório de todas essas saídas, né? A vazão mássica, né, pode ser calculada utilizando a vazão volumétrica. A vazão volumétrica é a quantidade de volume por segundo, né? Nós vamos usar esse A de cabeça para baixo, esse V cortado ponto para vazão volumétrica. E ela pode ser calculada como produto. A vazão mássica pode ser calculada como a vazão volumétrica vezes a densidade ou a vazão volumétrica dividido pelo volume específico, né? Nossa tabela aí de propriedades termodinâmicas, ela tem volume específico, ela não trabalha com a densidade. E essa vazão volumétrica pode ser calculada como a velocidade média vezes a área, né? A velocidade média, né, ou qualquer propriedade média, pode ser calculada com base lá no cálculo, né, como a integral, né, de uma determinada variável dividido por ela, né? Por exemplo, nós vamos integrar aí para calcular a velocidade média, a velocidade na área dividido pela área, né? Por quê, né? Vocês devem estar vendo, ou já viram lá na disciplina, ou verão na disciplina de fenômeno de transporte, ou talvez em outras disciplinas, né? Que próximo da parede de um tubo, por exemplo, o fluido tem uma velocidade menor do que no centro, né? Então, nós vamos computar aí para calcular a vazão mássica essa velocidade média. Vamos aplicar também a conservação de energia, né? A conservação de energia diz o seguinte, que a energia que entra menos a energia que sai de um determinado volume de controle ao longo do tempo vai dar o acúmulo de energia, né? Ao longo do tempo, né? Nós temos aí
já vimos no nosso capítulo anterior, né? Duas formas de transferência de energia sem massa, que é o calor e o trabalho. Porém, quando a gente tem entrada de massa, essa massa pode carregar junto com ela energia cinética, energia potencial gravitacional e energia interna, né, na forma de temperatura, etc. Nós vamos ver também que nós podemos atribuir também, além dessas três energias, né, num fluido que escoa, a energia relacionada ao escoamento, ou à pressão do determinado fluido, né? Então vamos imaginar que eu tenho aqui uma determinada câmara, onde esse quadrado aqui, pontilhado, representa qual é o volume, né, no espaço que nós vamos analisar, o volume de controle para o nosso problema, né? Bom, como o fluido está sempre entrando e saindo deste espaço, né, desse volume de controle, como se a gente tivesse um pistão empurrando uma quantidade, um determinado volume, uma determinada massa desse fluido a uma pressão para dentro do meu volume de controle e, consequentemente, você forçar essa massa, esse volume para dentro do meu volume de controle, algo vai sair aqui nessa outra saída, né? Então eu posso calcular qual que é o trabalho que eu tenho que fazer para forçar o fluido a entrar dentro do meu volume de controle e sair, né? Esse trabalho seria um trabalho a pressão constante, né? Nós já vimos que o trabalho a pressão constante pode ser calculado como a pressão vezes a variação de volume, né? Nesse caso aqui, se a gente não tiver saída, né, pode ser associada à pressão vezes o volume, e a gente pode substituir o volume pelo produto massa vezes volume específico. Então, a nossa conservação de energia pode ser escrita da seguinte maneira, né? A variação da energia no meu volume de controle será o calor menos o trabalho, né, que era o que a gente já utilizava na primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. Porém, agora eu vou contabilizar as entradas de energia, né? Então, eu vou somar todas as entradas de energia. Em cada entrada, eu vou contabilizar a contribuição de energia interna, energia de escoamento, energia de pressão, energia cinética, energia potencial gravitacional. Assim como a gente discutiu anteriormente, né? U, P e V são três propriedades termodinâmicas. Para mim não ter que consultar as três na tabela, né? A gente lança a mão, então, da entalpia, que é representada pela letra H, que combina essas duas propriedades numa só, né? Nós ficamos aí com um termo a menos aqui dentro do nosso parêntese, né? E, frequentemente, eu estou interessado não no calor trocado, no trabalho fornecido, mas na taxa de transferência de calor, na taxa de fornecimento de trabalho, a potência, né? Então, eu vou fazer a derivada em relação ao tempo, né, de todos esses termos, né? Vai aparecer um pontinho em cada um desses termos, né? Então ficamos com a variação de energia no tempo, será a taxa de fornecimento de calor, que é o Q ponto, menos a potência, que é o trabalho W ponto, mas em vez das massas eu vou trabalhar com as vazões mássicas. Vazão mássica na entrada, vezes esse somatório, menos vazão mássica na saída. Ok? Bom, se a gente analisar a unidade desses três termos aqui que estão entre parênteses, vocês já devem saber que a gente tem que somar todas as grandezas aí sempre na mesma unidade. Não posso somar aí 2 bananas como uma maçã e falar que temos 3 laranjas, né? Então, se a gente analisar tanto a velocidade quanto esse produto GZ, né? A velocidade ao quadrado, né? A velocidade no sistema internacional é dado por metro por segundo. E o meu GZ, né? G é a aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado, vezes Z. Esses dois termos aqui nós já temos a mesma unidade, né? Bom, normalmente o H está tabelado nas nossas tabelas em quilojoules por quilograma. Vocês podem ver aqui, né? E quilojoules por quilograma não é a mesma coisa
que metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Bom, se eu pegar quilojoules por quilograma, né, joules é a unidade de trabalho, né? Trabalho é força vezes deslocamento, então Newton vezes metro. E o Newton é força é massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, né? Então eu posso cortar o meu quilo com quilo, e eu fico então com quilo metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, quilojoules por quilograma, né, é 1000 vezes maior do que metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, eu preciso ter atenção na hora de contabilizar esses três termos, de saber que esse H, se eu pegar na tabela em quilojoules por quilograma, ele já está 1000 vezes maior do que esses outros dois termos. Então, nessa disciplina de termodinâmica, frequentemente aí a gente vai escrever, né, já todos esses três termos dentro do parênteses aqui em quilojoules por quilograma. Então, eu vou dividir a minha velocidade por 2000, minha velocidade aqui por 1000, de tal forma que eu tenho aqui todos esses três termos em quilojoules por quilograma. E da forma que essa equação está, eu vou ter aqui também o meu calor em kilowatt e o meu trabalho em kilowatt, que é uma unidade normal, né, comum da gente ter. Um watt é uma potência relativamente pequena, né? Poucos equipamentos aí vão ter uma potência na ordem de watts e uma taxa de transferência de calor da ordem de watts. A boa parte, a maioria dos equipamentos, né, práticos vão ter algo da ordem de kilowatt, né? Então, vocês vão ver aí alguns vídeos, eu vou resolver já colocando aqui o meu 2000 no lugar na velocidade ao quadrado de 2000 para energia cinética, ficar em quilojoules por quilograma, e meu GZ dividido por 1000 para energia potencial gravitacional, ficar em quilojoules por quilograma também. Ok?